Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado em nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Fala galerinha do YouTube, aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos e hoje começa a nossa segunda parte da nossa aula. Amados, eu quero pedir desculpa pela demora de estar lançando essa segunda aula. Houve um probleminha no meu equipamento e hoje nós iniciaremos essa aula. E para começo de conversa, nós gostaríamos de meditar em uma palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amados, eu quero trazer uma pequena reflexão sobre este versículo, aonde nos fala que Deus, Ele entregou o seu único Filho. Veja bem, qual o Deus ou qual a pessoa daria o seu Filho para morrer por mim e por você, pela humanidade? Nós, seres humanos, decaídos na nossa natureza, porque o homem, lá no Jardim do Éden, ele caiu. E por causa da desobediência a Deus, ele teve o seu ser modificado, transformado, decaído com a desobediência. Quando Deus os coloca ali no Jardim do Éden e dar apenas uma ordem, diz: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. E Deus fala para eles: olha, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Essa seria a única restrição para ambos. Mas, porém, eles não atentaram para isso e desobedeceram. E hoje nós, o homem, ele está separado de Deus devido a essa desobediência. Mas Deus é tão bom, amado, que Ele entrega o seu único Filho por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, seres humanos. E Ele diz que todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, esse crer aqui, amado, não é um crer de boca, você dizer: eu creio. Não, meu irmão. Você verdadeiramente tem que crer de todo o seu coração. Não são palavras apenas. Há de ter no seu coração essa convicção, essa certeza de que esse Deus a qual você está crendo, Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo aquilo que existe. Para que você precisa crer? Ele diz: para que tenha a vida eterna. Ora, e que vida eterna é essa? Sabemos que todos nós, um dia, todos os seres humanos, um dia partirão deste mundo material. E que haverá um julgamento, um juízo, a qual todos nós temos que um dia comparecer diante de Deus, e teremos que prestar conta a Ele de todas as coisas que aqui nós fizemos, por palavras, por atos. Mas esta vida eterna aqui, amigo, ela implica em uma vida de comunhão na presença de Deus. Pois se o homem não crer e não se arrepender, ele não terá esta vida eterna
diante de Deus. Meu amado, então fica aqui esta porção da palavra para mim e para você. Lógico que se nós começarmos a falar, ela tem muita coisa a nos falar. E isso mostra a nossa carência, a nossa dependência de Deus. Porque nós não somos autossuficientes. Não podemos viver sem Deus. Precisamos deste Deus. Haja vista que o homem, lá no Jardim do Éden, havia um relacionamento entre Deus e o homem. A palavra de Deus vai dizer que ele vinha na viração do dia para ali ficar conversando, dialogando com o homem. Mas com a queda, o homem perde este relacionamento, se afasta de Deus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, quer dizer, da presença de Deus. O homem que vive no pecado, o homem que está no pecado, o homem que ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Deus, ele está, irmão, afastado da glória de Deus, da presença de Deus. Então ele precisa cair em si e retornar ao seio do Pai, para ter essa presença, para que a glória de Deus seja manifesta em sua vida. Amados, nós iremos dar início às nossas aulas, essa segunda parte da nossa aula, que vai tratar de evangelizar uma ordem divina. E nós iremos para este primeiro tópico, que vai falar da definição de evangelismo. Bom, e vamos começar, galera, com a definição de evangelismo. O termo evangelismo, do grego evangelion, significa literalmente boa notícia. Os estudiosos também afirmam que na antiguidade os gregos usavam a palavra evangelion para indicar boas notícias do campo de batalha. Quer dizer, havia um mensageiro, né, que ele na guerra, ele levava a mensagem ao rei ou a quem interessasse da condição da batalha, se ela estava perdida, se ela estava boa, se havia algum resultado positivo ou negativo. Na palavra evangelho, o sufixo ismo indica sistema. O evangelismo, portanto, é o ato de levar as boas novas com métodos, estratégias e técnicas apresentadas no Novo Testamento. Ora, métodos. Os métodos são os meios pelos quais eu vou chegar a um fim. Então eu tenho que saber quais os meios eu vou usar para chegar a um determinado fim, naquilo que eu almejo. Então veja bem, como eu vou fazer, que método eu vou usar? Ora, nós usamos a palavra, mas que palavra? A palavra de Deus. Este é o método que nós vamos sair para evangelizar. Um desses métodos é a palavra de Deus. E você pode usar outros meios. Você pode usar o microfone com equipamentos, caixa de som, para transmitir esta palavra. Estratégia. A estratégia nada mais é coordenar, como nós vamos coordenar esta ação, elaborar este plano, porque a estratégia nada mais é do que alcançar um objetivo. E qual é o objetivo do evangelismo, senão levar a palavra de Deus, e que através da palavra de Deus o Espírito Santo convença o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós usamos esta estratégia, né? Quando nós elaboramos uma estratégia para sair, para evangelizar, nós tem tudo para dar certo. O evangelho ele não pode ser feito de qualquer maneira. Então, se nós temos uma área onde nós queremos alcançar ali um determinado bairro, uma determinada comunidade, então nós temos que elaborar ali um plano para se alcançar as pessoas. Se eu tenho 10 irmãos para evangelizar, eu não vou sair com os 10 irmãos tudo na mesma direção, não. Eu vou dividir esses irmãos. A palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos ir de 2 em 2. Então, a gente se divide de 2 em 2, porque aí nós teremos um alcance maior das pessoas daquela área. Nós podemos levar a palavra a mais pessoas daquela comunidade. Essa seria a estratégia, né? Mas você pode elaborar na sua igreja uma estratégia diferente dessa, em pessoas que usam usam o meio estratégico, evangelizar com teatros, com danças, enfim. Tem pessoas que fazem um sopão, distribuir, mas o ideal é que nós usemos verdadeiramente o método a qual o Jesus nos ensinou, de ir de 2 em 2 pregar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. E as técnicas são as regras, né? As regras que nós iremos adotar para alcançar, né? Para poder ter um resultado coerente com aquilo que nós estamos fazendo, que é o trabalho evangelístico. Glória a Deus. Bom, boas novas. Quando o anjo se apresentou aos pastores no campo, levou-lhes novas de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lucas 2, versículo 11. Quando os anjos eles foram anunciar ali aos pastores, eles se apresentaram e falaram do nascimento de uma criança que iria ser o Salvador daquele povo. A mensagem levada pelos anjos era que o Salvador havia nascido e continua sendo a nova de grande alegria que devemos anunciar. Jesus, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Glória a Deus. A necessidade de salvação. Glória a Deus. Ora, necessidade. Todos nós temos necessidade de alguma coisa. Mas agora aqui podemos nos apresentar a necessidade de salvação. Por que o homem tem essa necessidade de salvação? Como eu tinha dito antes, né, lá no Evangelho, no livro de Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem pecou, se afastou da presença de Deus e agora o homem está distante de Deus devido à sua iniquidade, devido ao seu pecado, e aí o homem está distante. E como nós vemos, amados, todos os dias o homem, me parece, distanciar mais e mais da presença de Deus. Hoje vivemos em um mundo em que a crueldade, a maldade, ela tem crescido ao longo dos anos da história,
Vemos nascer pessoas cruéis, pessoas maldosas, pessoas com má intenção, pessoas que realmente não têm nenhum temor a Deus. Pessoas até que estão dentro das instituições religiosas, porém, seu modo de viver, sua conduta de vida, não condiz com aquilo que ela prega. Quando você se depara com pessoas que essas pessoas na verdade se tornaram religiosas, mas não se tornaram verdadeiramente filhas e filhos de Deus. O pecador precisa se conscientizar da sua condição de pecador. Deve compreender que seu pecado o separa de Deus e que necessita de um Salvador para reatar sua comunhão com o Pai. Romanos 3:23. Como eu disse, lá no início, que Deus ele vinha na viração do dia para conversar, para dialogar, para ensinar ao homem sobre sua palavra. Então o desejo de Deus é ter um relacionamento, uma comunhão com o ser humano. Porém, o pecado vai cada vez mais separando o homem da presença de Deus. Porque o homem, na verdade, ele acha que pode viver sem Deus. Ele acha que pode realizar seus desejos, seus sonhos, sem necessitar de Deus. Haja vista que tem aqueles que dizem aqui tudo que eles possuem, tudo que eles têm, tudo que eles conquistaram por eles mesmos. Eles não dizem que foi que Deus ajudou, que Deus deu a eles condições, não. Eles acham que foi a força do seu próprio braço, sua inteligência, sua sabedoria, né? E a gente sabe que não é nada disso, amado. É que Deus, ele permite do homem ter certa condição. Louvado seja Deus. Nosso terceiro ponto é a providência de Deus. Deus providenciou um meio para que o ser humano seja salvo de seus pecados. Que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus é que o homem se volte para ele. Deus, ele deu ao homem o livre-arbítrio, irmão. Deus, ele não vai forçar o homem, o ser humano, a aceitá-lo. Deus, ele é educado. Deus, ele não vai impor nada ao ser humano. Então, essa decisão cabe a mim e cabe a você. O grande amor de Deus, mesmo o ser humano sendo rebelde, desobediente ao Criador, ele continua nos amando, né? João vai falar disso. João, mesmo capítulo e versículo, que Deus amou o mundo. Amado, Deus ama a humanidade. O fato, aí você diz, como é que Deus ama a humanidade se o mundo está indo de mal a pior, se existe fome, se existe doenças, se existe tanta desgraça? Ora, meu amado, Deus, o amor de Deus, ele está acima de tudo isso. Nós mesmos causamos toda essa mazela. Nós mesmos causamos todo esse sofrimento. A partir do nosso distanciamento de Deus, o homem, ele agora está colhendo aquilo que ele plantou. Porque o homem sem Deus, ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia do seu próximo, ele se torna uma pessoa individualista, ele se torna uma pessoa egoísta. E isso leva o mundo ao caos. Por que há guerras? Porque o homem quer ser poderoso. Por que há doenças? Porque o homem desobedece a Deus. Doenças sexuais, doenças de outras origens. Então, o homem é o próprio causador de suas mazelas.
Se o mundo hoje está no que está, é porque o homem tem se distanciado de Deus. Quinto ponto, para perdão dos pecados. Deus estará sempre pronto a perdoar-nos os pecados. Então logo nos arrependamos e confessemos. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então, a necessidade do ser humano se arrepender, mudar a sua condição. O homem precisa cair em si e ver a sua condição de pecador, e que se ele continuar neste caminho, ele vai de mal a pior. Então ele precisa se conscientizar e se arrepender dos seus delitos e dos seus pecados. E confessar. Confessar o quê? Confessar os seus pecados. Para mim, o padre, o pastor, não, para Deus. Ora, o véu, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, meu amado. Hoje nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus e falarmos para Deus dos nossos anseios, o que nos aflige, o que nos angustia, dos nossos pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Então a necessidade do ser humano confessar a Deus as suas mazelas e os seus pecados. Agora vamos para o próximo tópico. O motivo do evangelismo. São vários os motivos ou razão pela qual todo filho de Deus deve fazer parte desta sublime missão. Irmão, é importante que aquele que confessa a Cristo como Salvador, que entregou a sua vida a Deus, eu creio que há no coração deste o desejo, o anseio, o amor pelas almas. Porque assim como Deus, Ele anseia, deseja que o ser humano se volte para Ele, tem também que haver no coração daquele que um dia entregou a vida a Cristo, esse mesmo desejo. O desejo de se falar do amor de Deus, o desejo de anunciar as boas novas de salvação. Nós não devemos querer só para nós esta salvação, mas devemos levá-la a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que necessitam. E todo homem, sem distinção, todo ser humano precisa, seja rico, seja pobre, seja branco, negro, ele precisa. O homem em si não pode viver distanciado de Deus. O ser humano não pode viver sem Deus. A obrigação daquele que um dia confessou e aceitou a Cristo como Salvador é levar a palavra de Deus e deixar que o Espírito de Deus ele convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nossa missão, nosso dever, o nosso compromisso é levar a palavra de Deus. Aleluia. Salvação ao perdido. O Senhor veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O homem se perdeu, meu amado. O homem se perdeu e continua se perdendo no seu caminho. A palavra de Deus ela vai nos dizer que há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá em morte. São tantas as pessoas que, independente de idade,
independente de situação financeira, independente de sua condição de intelectualidade, se perdendo, estão no caminho de morte. Quantos são os jovens que estão no caminho das drogas, da marginalidade, da prostituição? Não só jovens, mas pessoas até de idades mais avançadas. Elas estão se perdendo, irmão. Elas estão cada vez mais se afundando no abismo e elas precisam de alguém para que lhes estenda a mão e as tire desse abismo. Estamos vivendo num momento atual, num caos tremendo, onde a essência do ser humano ela está de mal a pior. A ordem de Jesus. Jesus ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esta ordem foi dada por Cristo pouco antes de ascender aos céus. Seu cumprimento tornou-se tarefa primordial da igreja. Então, meu amado, é uma tarefa primordial de toda a igreja. A igreja, quando eu falo, não são o templo em si, mas eu e você, hoje, nós somos esta igreja. Nós temos que parar de achar que a igreja é aquela feita de tijolos, né? Feita pela mão do homem. Não. A igreja é eu e você. A igreja é todo aquele que confessa a Cristo como Salvador, que hoje é a casa, a morada do Espírito Santo. Pois o próprio Jesus, ele disse, né, que nós seríamos o templo e morada do Espírito Santo. Habitação. Amém? Tudo que vamos fazer na vida tem que ter um objetivo. Quando realmente temos um alvo a alcançar, pois qualquer trabalho torna-se mais produtivo e agradável. Nesse caso aqui, estamos tratando de ganhar almas para o reino de Deus, o que exige um compromisso por parte do envolvido ou dos envolvidos. A finalidade do evangelismo é resgatar o ser humano para Deus, pois o mesmo se encontra perdido em seus hábitos e pecado. Amado, quando se fala de objetivo, né, o ser humano ele tem muitos objetivos nesse mundo. As pessoas têm o objetivo de crescer materialmente, de conquistar coisas neste mundo. Mas há uma prioridade. E esta prioridade daqueles que um dia confessaram a Cristo é ganhar almas para o reino de Deus. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, muitas das vezes nós estamos preocupados em poder satisfazer os nossos desejos materiais, os nossos anseios materiais. Muitas das vezes nós vamos à congregação ali apenas para sermos pedinte. Dificilmente vamos para agradecer. Dificilmente vamos para glorificar a Deus. Jesus ele diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. E quando eu penso nas coisas do alto, eu penso em ganhar alma. Então, meu amado, reflita nisso, nessa importância que há de ganhar almas para o reino de Deus. A salvação. Temos aqui um ponto crucial e uma pergunta. Salvar de quê? No livro de Romanos aponta para a realidade do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Ou seja, afastados de Deus, irmãos. Esta glória da presença de Deus na vida do ser humano. Porque é isso que o pecado faz.
ele separa o homem de Deus. Ele leva o homem para a escuridão, para as trevas, para tudo aquilo que não vem de Deus. Também nos mostra que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim bem a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Há uma consequência para o pecado. Seu castigo é a morte, de acordo com a palavra de Deus. Amados, os que estão em pecado, eles estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque estão separados de Deus, porque não há neles a presença, a glória de Deus. Então, Jesus, quando ele disse para Adão lá, olha, o dia que você comer, você vai morrer. Esta morte, irmão, ela simboliza a morte espiritual. O homem está morto espiritualmente. Ele não consegue desejar a presença de Deus. Para o homem, muitas das vezes, desejar a presença de Deus, ele muitas das vezes tem que descer ao mais profundo abismo. É na dificuldade, é na dor que ele cai em si e que ele precisa de Deus. E quantos são as pessoas que estão mortas espiritualmente e muitas das vezes elas morrem fisicamente sem a presença de Deus na sua vida. E aí é que está o perigo. Quando o homem ele desce à sepultura sem a presença de Deus, sem ter confessado o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Para que, através da sua confissão, a sua alma seja resgatada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Então, eu confesso a Cristo, eu tenho vida eterna. Mas quando eu não confesso, quando eu continuo no meu erro, nos meus delitos, então eu estou morto espiritualmente. E eu preciso confessar a Deus para ter vida e vida com abundância. Glória a Deus. O pecado é uma realidade. Amados, não pense que o pecado, pecado não existe não, isso é coisa do homem, isso é coisa que colocaram na tua cabeça, isso é conversa fiada. O pecado está presente na vida de todo ser humano, e são as mínimas coisas que muitas das vezes levam o ser humano a pecar contra Deus, já que o ser humano recebeu de Deus o livre-arbítrio. Este pode escolher entre obedecer ou não a Deus, sabendo que a desobediência está para sempre afastado de Deus, conforme fala as Sagradas Escrituras. Em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, quer dizer, afastados da glória de Deus. Todos são pecadores. Veja bem, amados, todo ser humano ele é pecador. Todos. Porém, quando você confessa a Cristo, você já não vive mais naquela prática, naquela rotina diária de pecar. Você já tem consciência das coisas, né? Você cria essa consciência, cria dentro do seu ser um temor a Deus e um desejo de buscar e de fazer a vontade de Deus. Mas aquele que não tem essa consciência, esse desejo, ele ainda continua no pecado, ele está pecando, ele é pecador. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado, irmão, nos separa, nos distancia de Deus. O ser humano está condenado à morte, como diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que fala que a alma que pecar, essa morrerá. Morte significa separação. O homem em pecado está morto espiritualmente, pois a sua alma encontra-se separada de Deus, amado. Quer dizer, como eu tinha falado anteriormente, que o homem está morto. Aquele que não confessou ainda a Cristo
ele está morto espiritualmente. O ser humano está condenado ao sofrimento eterno. Se o homem morrer sem abraçar a salvação, sua alma estará sempre perdida. Passará a eternidade afastado de Deus, sofrendo eternamente os horrores do lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Convicto de seus pecados e da condenação que paira sobre ele. O pecador desejará conhecer o remédio para o seu mal. É onde o evangelismo entra, apresentando o Senhor Jesus Cristo. Amados, é aí que o evangelho, ele entra. E nós, como evangelistas, como anunciadores, como os atalaias de Deus, temos essa obrigação de levar a palavra de Deus, de levar o nome do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que ainda não o conhecem, para que eles venham conhecer e para que eles venham tomar suas próprias decisões a partir do convencimento do Espírito Santo em seu ser. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a gente quer falar tanto, a gente fica explanando tanto a palavra, querendo convencer a pessoa, mas na realidade esta é uma obra do próprio Espírito Santo. Não adianta a gente falar, não adianta muitas das vezes, nós temos que anunciar. Por quê? Porque quando eu anuncio, vai haver um resultado, porque a palavra de Deus, amado, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que está destinada por Deus. O amor divino. Deus não pode suportar o pecado do ser humano, mas o ama tanto que o quer junto de si. Foi por muitos nos amou que ele providenciou um meio de reatarmos comunhão perdida, enviando seu Filho Jesus. Deus nos ama tanto, irmão, que ele mesmo providenciou essa salvação para nós. Um meio de nos reatar, de nos unir novamente com Ele. Mas você, nós precisamos tomar essa decisão por nós mesmos. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, já foi dito isso antes. O amor de Deus é grande, irmão. Deus, ele está de braços abertos, a esperar por aquele que realmente deseja Ele. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Deus, ele está, irmão, te chamando. Vinde ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amados, estamos chegando quase ao finalzinho desta segunda parte da nossa aula sobre evangelismo, e nós vamos aqui dar continuidade e vamos falar agora de Jesus, filho de Deus. Amém? Há uma necessidade do ser humano conhecer Jesus, saber que ele é o perfeito Filho de Deus e é igual ao Pai. Pois o mundo, desde a antiguidade, tem buscado socorro em outros deuses. Amados, o ser humano, ele sempre buscou se aproximar de Deus através de outros deuses, ou se aproximar de deuses que para ele o servia. Veja bem, na antiguidade, os homens buscavam deuses. Havia os faraós e no Egito Antigo a gente sabe que havia várias divindades. E o homem adorava ali aquelas divindades
eles sacrificavam crianças, eles faziam várias oferendas para os seus deuses, né, que lhe proporcionava algum benefício. E nos dias atuais não é diferente, irmão. Quantas pessoas elas buscam deuses, né, que para elas oferecem riqueza ou oportunidade de crescimento em várias áreas, pessoas que se prostram diante de imagens de pau, de pedra, feita pela mão do homem, pessoas que buscam a solução de seus problemas em várias religiões. Tem pessoas que se tornam budistas, pessoas que frequentam instituições religiosas. Eu vou falar de mim. Outrora eu participava de uma entidade, né, conhecida como Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Isso nada mais é do que uma filosofia. E eles não usam a Bíblia, né? Eles têm vários livros. Um dos livros é o Alicerce, o Pão Nosso de Cada Dia. O seu fundador, conhecido como Mokichi Okada, ou Meixo Sama, como eles conhecem. E ali eles transmitem, né? Eles aplicam o Jorei, que é uma luz que emana da mão da pessoa, que a qual se torna membro daquela seita ou daquela religião. A partir do momento em que ela se torna seita, e ela obtém um cordão, que é chamado de Orikari, e dali ela tem este poder, este dom de transmitir essa luz que sai da palma da sua mão, e eles ministram ali nas partes vitais do corpo. Eu fiquei durante 3 anos dentro dessa religião, né, buscando ali a paz, buscando um alento, né, e veja bem, eu não encontrei. Porque o verdadeiro alento, a verdadeira paz está em Cristo. E quantas são as pessoas que estão dessa forma? Quantas pessoas estão nas religiões adorando a deuses estranhos, né? Pessoas essas que muitas das vezes, irmão, elas estão ali por um simples motivo. Elas não querem deixar o pecado. Elas querem permanecer na prática do pecado. Elas querem permanecer bebendo, elas querem permanecer mentindo, elas querem permanecer se prostituindo, elas querem permanecer do jeito que está. Eu quero Deus, mas eu não quero que Deus se meta na minha vida, da forma como eu tenho que fazer, como eu tenho que ser. Eu que dito a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Deus, eu só quero Deus para resolver os meus problemas. São muitas as pessoas, irmãos, que estão nessa situação. São muitas as pessoas que buscam o alívio dos seus problemas, as curas, em deuses estranhos, em deuses que aparentemente para elas estão resolvendo seus problemas. Mas a gente bem sabe que não é o verdadeiro Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer que esses deuses, eles não ouvem, eles não veem, eles não andam. Quantos, irmãos, quantas pessoas perdidas nessa situação? Nos dias atuais não são diferentes. São tantas as pessoas que estão sendo enganadas por falsos deuses, religiões, que vão se multiplicando cada vez mais, proliferando assim seus ensinos diabólicos entre as pessoas. A palavra de Deus relata que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. João 1, versículo 14. Irmãos, isso fala de Jesus. Jesus, ele veio a este mundo, né? Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, irmão, ela se fez carne e habitou em nosso meio, andou. Jesus andou neste mundo durante 3 anos, irmãos, pregando e anunciando o reino de Deus, ensinando a maneira como nós, seres humanos, devemos nos aproximar de Deus.
Porém, o homem, irmão, na sua cegueira espiritual, ele tem se esquecido de Deus. Deus para o homem não é prioridade. Essa é a grande realidade. E nós, como igreja do Senhor, temos este compromisso de anunciar a palavra de Deus. Queira ou não queiram ouvir, esta é a minha, é a sua obrigação de anunciar a palavra de Deus, pois são muitos ainda os que estão gemendo, chorando aí, necessitando de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida, de uma palavra que traz a elas transformação. Porque o evangelho, irmão, ele não é riqueza, o evangelho é transformação da alma, do ser. E hoje em dia se prega muito o ter e não o ser. Hoje há várias instituições religiosas, há vários líderes, e eles nas suas metodologias, nos seus ensinos, eles acham que ter Cristo no coração, que ter Jesus no coração é a pessoa ser bem-sucedida na vida. Eles fazem suas propagandas na televisão, seu marketing, né, para levar, para trazer essas pessoas para dentro de suas instituições. Veja bem, essas pessoas vão ali, irmão, porque é isso que elas desejam. Na verdade, elas não querem a Cristo, elas querem resolver seus problemas materiais. E Deus é para elas como um pé de coelho para resolver seus problemas. Elas querem Deus apenas naquele momento de dificuldade a qual elas estão passando. Uma doença, um problema na família, um problema financeiro. Então elas querem a Deus para isso, para resolver seus problemas. Mas Jesus, ele nos deixou uma lição. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus venceu. E se nós, irmãos, tivermos bom ânimo, nós vamos vencer. O evangelho, ele não consiste nas coisas deste mundo, nas coisas materiais. Jesus, ele certa feita, ele também disse: se porventura o Filho de Deus vier ao mundo, encontrará fé? Irmão, tem muita gente que deixa Jesus por pouca coisa. Ah, ele não resolveu meu problema, eu vou deixar. Eu não vou mais permanecer dentro dessa instituição religiosa porque ela não resolveu o meu problema. E que fé é essa que essa pessoa tem em Deus? Ela não tem nenhuma fé, irmão. Porque na verdade ela está ali apenas buscando seus próprios interesses mesquinhos, que é apenas enriquecer. Quando Deus, ele proporciona ao homem a oportunidade dele adquirir bens, irmãos, veja bem, esse bem ou esses bens que ele vem adquirir não é para ele, irmão. Não é apenas para ele e para sua família, mas é para que ele possa ali distribuir, né? Usufruir junto com os irmãos. Isto sim, irmão, é saber ser próspero. É quando eu tenho e eu possa distribuir entre os irmãos. Não me tornar mesquinho, egoísta, né? Apenas pensando em si, apenas pensando em mim. É por isso que o evangelho hoje, ele tem, as pessoas, irmãos, têm cada vez mais tido se afastado das congregações. Por quê? Porque muitos líderes, eles não pregam mais o que é para ser falado sobre salvação, sobre o amor de Deus, como Deus o ama. Eles não ensinam mais as pessoas a suportar o sofrimento, as adversidades da vida. Jesus, tudo isso passou por mim, passou por você, para nos ensinar a superar as adversidades da vida. Através da dor, através do sofrimento, a gente cresce também espiritualmente. Mas há necessidade da gente ter esta paciência, de pedir a Deus ajuda, né? Porque no momento certo, irmão, Deus, ele há de estender a mão, ele há de nos acudir. Apenas nós temos que confiar, né? Confiar no homem, confiar em si, não. Confiar em Deus, irmão. Porque a palavra de Deus, ela diz: nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus.
Deus, ele sabe o que você está passando, o que eu estou passando, e nós temos apenas que crer. A palavra de Deus, e se creres, verás a glória de Deus. Não é a glória do homem, mas a glória de Deus. Amados, aqui a gente termina esta segunda parte da nossa aula sobre evangelismo. Novamente eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que você comente sobre as aulas, se você está gostando, se você não está gostando, o que é que você quer que seja falado. Enfim, você tem o livre-arbítrio de falar aquilo que você pensa, aquilo que você está gostando no nosso canal. Aqui nós estamos fazendo esse trabalho, não é para o nosso engrandecimento próprio, mas é para a glória de Deus, irmãos. Eu me propus a fazer essas aulas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e para que outras pessoas, através desse ensino, ele cresça espiritualmente, e que também outras pessoas que não são evangélicas, ao ouvirem, ou assistirem essas aulas, elas possam se conscientizar de que elas são pecadoras e de que elas precisam se voltar para Cristo. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade e glória a Deus.